Fala, gurizada! E aí, como é que vocês estão? Mais um vídeo aqui de correção de exercício. A gente tem hoje alguns exercícios de polinômios para corrigir, tá? Então, números 3, 4, 5, 6, 7, o 8 não e o 9, tá? Então, nós vamos corrigir todos esses exercícios e era isso. Então, vamos lá. Começando pela número 3, nós temos aí efetue as multiplicações de monômios por polinômios. Então, nós temos aqui um monômio, 2y, e um polinômio x mais y. Quando nós temos monômios que estão multiplicando por polinômios, o que a gente tem que fazer? Propriedade distributiva, né? Multiplicar pelo primeiro e depois multiplicar pelo segundo. Esse é o processo, tá? O conhecido chuveirinho. Então a gente começa pegando o x e multiplicando ele pelo menos 2y, tá? Então aqui a gente já tem até o gabarito. Eu vou utilizar o gabarito em todas as aulas, eu deixei o gabarito em todas para justamente a gente já ir fazendo de uma forma mais rápida essa correção. Ok? Então, primeiro a gente vai fazer o menos 2, multiplica pelo número 1 que tem ali na frente, né, do x, que seria 1x, por exemplo. Esse número 1, multiplicado por menos 2, vai dar menos 2. E daí, se eu pego o x aqui e multiplico pelo y, perceba, duas letras diferentes, não tem como somar os seus expoentes, tem que ser letras iguais. Então, portanto, o que eu vou fazer? Só juntar essas duas letras. Então, o primeiro valor é menos 2xy. Bem simples. Daí a gente multiplica agora pelo 1. Só que toda multiplicação por 1 é sempre ela mesma, então a gente só repete o menos 2y. Perceba, exatamente igual. Beleza? Passando para a letra B, nós temos aqui 6a ao quadrado menos 3ab mais 5b ao quadrado, um polinômio, né, um trinômio na verdade, que está sendo multiplicado por um monômio de menos 3ab. Então o que a gente tem que fazer? De novo, propriedade distributiva, chuveirinho, multiplicar esses três. Então eu vou começar ali pelo 6a ao quadrado. O que a gente faz? Números por números, letras por letras. Então menos 3 multiplica pelo 6, vai dar menos 18. Tá ali. E daí eu tenho a ao quadrado, e aqui eu tenho a, e esse a está em expoente 1. Então eu posso somar os seus expoentes. 2 mais 1 vai dar 3. Por isso que o nosso a fica ao cubo. Ok? E daí b, aqui eu tenho o b, mas aqui eu não tenho nada, nenhum b. Só tenho um a, então eu só repito o b. E daí agora a gente parte para o próximo termo. Tá? Fazendo agora pelo segundo. Fazer um pouquinho maior, para a gente poder não confundir depois com o terceiro. Se eu faço menos 3 vezes menos 3, vai dar mais 9. Tá? Aqui até o livro ele traz um errozinho, que ele coloca 19, tá? Mas é 9, ignora esse número 1 aqui. Então, mais 9, porque menos com menos dá mais, e 3 vezes 3 dá 9. Daí o a aqui, esse a tem expoente 1. Esse a aqui também tem expoente 1, então se eu somar 1 mais 1, eu vou ter 2, por isso que eu tenho a ao quadrado. A mesma coisa acontece com o b, eu tenho b aqui, ambos com expoente 1. Lembra, sempre quando não está escrito é sempre expoente 1, tá? Então não vou nem continuar reexplicando isso aqui, porque já tem que saber. Não está escrito, é sempre expoente 1. E daí tu pega 1 mais 1, vai dar 2, exatamente b ao quadrado. A mesma coisa agora a gente vai fazer pelo último. Então multiplica esse vezes esse aqui. O último vai ser menos 3 vezes o 5, vai dar menos 15, conforme está ali. Beleza. Daí eu vejo que aqui não tem A, mas aqui tem A, então eu escrevo ele. E aqui tem B, e aqui tem B ao quadrado, então eu posso somar esses expoentes. B, lembrando que esse está na 1, então 1 mais 2 vai dar 3, por isso que o B fica ao cubo, ok? Então essa é a nossa respostinha. A mesma coisa aqui. Ah, mas senhor, dessa vez não tem parênteses. Qual que é a diferença? Nenhuma. Tá? O parênteses é só para deixar separado, caso tivesse alguma outra operação aqui, por exemplo, nós teríamos o parênteses para deixar separadinho, mas não faz diferença, ok? E para também poder separar a operação que está sendo feita, vezes, por exemplo. Então perceba que aqui eu teria o menos e teria o vezes, né? Então, como eu tenho essas duas operações, para não confundir, a gente coloca os parênteses para poder saber, ali está sendo feita uma multiplicação. Aqui não, aqui se a gente perceber, opa, deixa eu avançar aqui. Se eu perceber aqui que eu tenho vezes, ele está depois do A. Então, esse depois do A não precisa separar, porque não tem um sinal
ali para eu confundir com a operação, que seria o sinal de menos. Então, se tivesse lá do outro lado, aqui, ó, menos 8a, daí sim, eu teria que colocar um parênteses para colocar a multiplicação e fazer ela, se não estivesse deste lado aqui, por exemplo. Tá bom? Então, tudo depende do lado das operações. Então, ele não é tão necessário neste caso. Mas, se tu quiser colocar parênteses, não faz diferença. Menos 8, daí fazendo números com números, lembra que aqui é o número 1, então menos 8 vezes 1 vai dar o próprio menos 8, por isso que é o primeiro número aqui. Daí eu tenho A, que está na primeira potência, com A que está na segunda potência. Somos 2, 1 mais 2 dá 3, por isso é o A na terceira potência. Menos 8 vezes 6 vai dar menos 48, que nem está aqui. Lembrando que regra de sinal, menos com mais vai dar menos. Então, 8 vezes 6, 48. E A elevado a 1 com A elevado a 1 vai dar A elevado a 2. Aqui não tem B, só tem A. Então, eu só copio o B, por isso que está só copiado ali. Aí eu tenho menos 8A, menos 2B ao quadrado. Então, multiplicando menos com menos vai dar mais. E 2 vezes 8, 16. O A aqui eu só copio. E o B ao quadrado eu só copio, porque eles não têm letras iguais, né? Enquanto um é A, o outro é B, então não tem como mexer em nada. E acaba essa nossa resposta, letra C. Ok? A letra D, a mesma coisa. Só que, de novo, agora o parênteses está aqui desse lado, então o que eu tenho que fazer? Chuveirinho, tá? Não faz diferença pra gente fazer o chuveirinho. Só que, neste caso, eu preciso do parênteses para não confundir a operação que está sendo feita. Então, eu tenho 2x ao quadrado. Vai multiplicar o menos 5xy. Então, 2 vezes menos 5, menos 10. X ao cubo com x na 1, aqui, dá para somar então os expoentes da x na 3. E aqui nós temos o y, que só se repete, porque não tem nenhum y aqui. Daí eu faço menos 6 vezes menos 5, menos com menos vai dar mais. E vai dar 30, 6 vezes 5, 30. Daí eu tenho xy e aqui eu tenho xy. Então, como eu tenho os mesmos números, é como se eu somasse os expoentes. Então, x ao quadrado, né, elevado a 2, e y ao quadrado, que é elevado a 2 também. Vai para a última parte. 5 vezes 7, 35. Daí a gente faz mais com menos, vai dar menos. Sinais diferentes, sempre menos. E daí, y ao quadrado tem y aqui. Então, para somar esse 1 aqui com aquele 2 lá, dá 3 aqui. E o x faz o quê? Só copia. Beleza? Essa é a letra D. Na letra E, logo aqui embaixo, nós temos 3x na quarta potência, tá? Menos 5x ao cubo, y e vários outros. E perceba que não tem operação nenhuma. Então, a gente pode perceber quando está separado um parênteses do outro e não tem nada escrito, a gente sabe que é uma multiplicação entre eles. Por quê? Porque a multiplicação é o único que não aparece, tá? Juntamente do mais, só que o mais ele só aparece aqui, ó, por exemplo, lá na frente, para mostrar que seria positivo, teria um número 1 ali invisível, né? Lembra de todos os números 1 invisíveis que eu já comentei com vocês. Nós temos todos eles e todos eles são positivos, ok? O único sinal aqui que não precisa aparecer desses, operação, desculpa, não sinal, é o vezes. Todos os outros aqui precisam aparecer, ó. Esses mais aqui, se forem operações. Agora, se não forem operação, se for só sinal, ele não é necessário. Então, voltando aqui, a gente faz o chuveirinho então para cada um desses. Opa, vamos ver se eu acerto aqui, né? Aí. Então, multiplicando lá pelo primeiro, se eu pego menos 2 com esse 3, 2 vezes 3, 6. Mais com menos, menos. Então, por isso que está menos 6. Eu tenho x na quarta e x na 1. Então, aqui, perceba, todos os expoentes eu vou ter que somar ou subtrair dependendo do seu valor. Então, já vão lembrar sempre, aqui é 1, o outro é 2. Então, x1, y2. Então, se o x é 1, mais 4 vai dar 5. E o y2, então só copia, porque não tem outro y. Até eu vou deixar 1 aqui já. Daí no próximo, eu tenho menos 5, menos com menos, vai dar mais. Então deu mais aqui. E perceba, eu vou multiplicar o 2, daí muita gente buga por causa que é fração, né? 2 vezes 5 vai dar 10. É só multiplicar o número de cima.
Tá? E se tivesse um número embaixo aqui, por exemplo, que é o número 1, a gente multiplica também. 7 vezes 1 vai dar o próprio 7. Tá? Então não tem bug nenhum que precise dar só porque é fração. Daí nós temos o número 3 aqui, então 3 mais 1 vai dar 4, por isso que é x na quarta. E o y está na 1, tá? Não tem nada escrito, então soma 1 mais 2, 3. Ok? Daí nós temos aqui 2 mais, com menos vai dar menos. E o 2 aqui, vezes 2, vai dar 4. Tá? Então, vezes esses 2, vai dar 4. Fazendo as letras, aqui eu tenho 2 e aqui eu tenho 2, então vai dar 3, porque a gente tem 1 aqui e 2 aqui. Tá? Então, e vai dar 4 daí para o y. Mesma coisa que a gente falou das frações antes. Aqui eu tenho 3, multiplica por 2, vai dar 6. Daí eu pego o 4 que tem aqui embaixo, como se tivesse o número 1 aqui, pegaria esse, 4 vezes 1 daria 4 aqui embaixo. A gente faz a regra de sinal, eu tenho menos aqui, menos com menos dá mais. Daí, das letras, eu tenho o expoente 1, com o expoente 1 vai dar expoente 2, e no y eu tenho expoente 3, com o expoente 2 vai dar expoente 5, ok? Última parte, até não fiz as setinhas, né? Vamos fazer setinhas aqui. E a última parte é multiplicar só por esse y na quarta. Perceba, esse aqui não tem número, então só repete esse número, menos 2. Sempre que não tiver, a gente repete o número que está multiplicando. E daí não tem x, repete o x também. E o y na quarta com o y na 2 vai dar y na sexta potência. Ok? E a gente termina aqui a nossa número 3. Beleza? Passando para número 4, aqui do lado, a letra A ficou um pouquinho desfocado, mas dá pra gente entender. Aqui era para fazer as somas e subtrações dos polinômios. Para isso, a gente tinha que ver se ia trocar sinal na frente dos parênteses, etc. Então, a gente percebe que aqui é mais na frente, aqui é mais e aqui é mais. Se todos são mais, não interfere nem um pouquinho os parênteses. Então, é só a gente procurar todos os a ao quadrado, por exemplo, AB, b ao quadrado, a ao quadrado, ab, b ao quadrado e assim por diante, tá? Eu vou fazer bem colorido para a gente poder separar quem é quem. Então vamos começar com o vermelho, que a gente já está aqui pronto. Aqui eu tenho a ao quadrado, aqui eu tenho a ao quadrado e também tenho a ao quadrado aqui. Somando esses três, portanto, eu tenho 2, estou devendo 3, então ainda estou devendo 1, e estou devendo outro 1, então estou devendo um total de 2 a ao quadrado. Beleza? Por isso que está ali. Daí se eu pego o AB, eu estou devendo 5AB. Estou devendo aqui também 1AB, né? Que a gente teria o número 1 aqui. Tá? E tenho 4AB. Então, estou devendo 5, estou devendo outro 1. Então, estou devendo 6. Pago 4, ainda estou devendo 2AB. Ok? Deixa eu até colocar a corzinha ali na marcação do outro. Se a gente perceber pelo gabarito, o b ao quadrado, né, deu uma sumida, então a gente vai perceber que agora estou devendo 3b ao quadrado, tenho 4b ao quadrado, mas estou devendo outro b ao quadrado. Então, estou devendo 3 com estou devendo 1, daqui, né, com aqui, vai dar, estou devendo 4, mas eu pago 4 daqui, então fica 0. É como se eles 3 aqui se cancelasse. Ok? E sobra esses dois, o vermelho e o azul. Tá? Acho que o laranja não ficou tão legal. Deixa eu colocar uma outra cor aqui, um verde, para a gente poder separar com cores bem distintas umas das outras. Ok? Então corta aqui, corta aqui, corta aqui. Beleza. A mesma coisa a gente vai fazer na letra B. Vou começar com verde agora. Eu tenho x ao cubo aqui, eu tenho x ao cubo aqui e eu tenho x ao cubo aqui. Então, todos esses que eu tenho x ao cubo, eu vou ter que dar uma olhada neles para poder fazer os seus cálculos. Antes disso, a gente tem que dar uma olhada nos parênteses. Se os sinais são aqui é positivo e aqui é positivo. Então, não interfere em nada na hora dos sinais. Tá. Tá meio desfocado. Isso aqui é um x ao quadrado. Ok, tá. Isso aqui é um x ao quadrado. Então, x ao cubo é só esse aqui. Quem está com o livro aí acompanhando o livro, né? Espero que sim.
sabe que ali é um x ao cubo e no meio é um x ao quadrado. Então, né, minha visão tá meio ruim. Devia ter tirado uma foto melhor, né, na verdade. Enfim. X ao cubo com x ao cubo, um é positivo, outro é negativo. Então é como se a gente cancelasse isso. Então a gente parte para x ao quadrado. X ao quadrado eu tenho aqui e eu tenho aqui. Se eu devo 5, devo 1, devo um total de 6x ao quadrado. Daí a gente pode passar agora para o número x normal. Eu tenho x aqui e x aqui. Então eu tenho 1, tenho 3, tenho 5. Então eu tenho um total de 9x. E se eu fosse olhar agora para os números, fazer agora com azul, eu estou devendo 7, mas pago 4, ainda estou devendo 3, mas pago 3 aqui, então dá 0. Então esse aqui vai se cancelar com esse aqui e esse aqui. Ok? Então fica essa nossa resposta, bem coloridinho e bonito para poder entender. Na letra C, nós temos daí o menos. Esse menos daí sim troca o sinal. Então, quer dizer que os números daqui de dentro, os 3 números que nós temos, vão ter que trocar o seu sinal. Então é como se ficasse menos 1/3 de A ao quadrado menos, né, troca o sinal, A menos 5. Então isso aqui a gente vai calcular com isso aqui. Então tem que trocar o sinal de todos eles, tá, gente? Sempre que tiver o menos na frente. Por que não troca do outro? Porque aqui, se não tem sinal, é mais, então não precisa trocar. Se a gente fizesse MMC de 1 sobre 2 a ao quadrado, porque é A ao quadrado e aqui é A ao quadrado, nós teríamos justamente 1/6 de A ao quadrado. Quem tem dificuldade com frações, manda mensagem que a gente faz uma revisão aí de frações, beleza? Então, se eu tenho 1/2, estou devendo 1/3, que seria daqui, né, na verdade, eu circulei errado, ficaria então que ainda tenho 1/6 ao quadrado. Daí, se nós olharmos agora para o A, que é o próximo número, eu estou devendo 3A, estou devendo 1A, que seria aqui, né, menos 1, então estou devendo um total de 4A. Opa, era para ter deixado até o azul, era para ter deixado ali e esqueci. Tá, esse aqui com esse aqui. E daí, se a gente perceber o último, a última parte, eu tenho 5, mas estou devendo 5. Então, esse aqui corta com esse aqui, dá 0. Ok? Porque 5 menos 5 é 0. Se a gente for ver a mesma coisa na letra D, eu tenho um menos aqui e um mais. Esse mais não interfere em nada, o menos sim. Portanto, esse 4A e o 3B eles vão ficar negativos. Então, a gente teria eles assim, vou escrever aqui do lado. Menos 4A menos 3B. Tá? Então, ao invés de a gente ler esse daqui, vamos ler apenas aquele lado do outro lado. Então, eu tenho 3A, estou devendo 4A e tenho 2. Então, 3 mais 2 dá 5. Menos 4 vai dar 1A, que é justamente o que nós temos aqui, né? 1A. Deixa eu até tirar o 1, porque não precisa aparecer. E daí nós temos no B, menos 2B e menos B. Então, se eu devo 2, devo 1, devo um total de 3B, certo? E daí devo outros 3, então devo um total de 6B. Ok? Essa é a letra D. Se a gente arrastar um pouquinho aqui para baixo, daí nós temos muito mais aqui para fazer troca de sinal. Então vamos até cuidar agora. Por quê? Porque tem regra de prioridade. Então isso aqui eu vou até fazer aqui do lado para a gente não errar. Certo? Porque tem regra de prioridade, então tem que seguir toda a regra de prioridade. Bora. Fazer de amarelo. Então nós temos aqui 1 menos chave, 2 menos colchete, menos, e daí, opa, faltou 3 menos, e daí nós temos o parênteses. O parênteses é a primeira parte que a gente sempre faz. Então esse menos vai trocar o sinal de tudo que tiver lá dentro, ó. Troca o sinal desse, deste e daquele lá, dos 4. Então nós teremos aqui menos 4, daí o x que era menos vai ficar mais, e o 4x ao quadrado que era mais fica menos.
Ok? Isso é dentro dos parênteses, daí a gente copia o que está dentro do colchete ao cubo, fecha o colchete, mais x na quarta, fecha a chave, e daí lá fora da chave nós temos um menos e um parênteses também, então a gente tem que resolver esse parênteses. Esse menos troca o sinal do x, tá? Então vai trocar o sinal dos três também, aqui, daqui e de lá, os três. O outro era menos, então vai ficar mais 4x na quadrado, e o outro era menos, vai ficar mais, portanto, 5x ao cubo. Ok? Trocamos todos os sinais dos parênteses, agora vai para o colchete. Então vai ficar aqui, por causa desse menos, vai trocar o sinal de todos eles. Então vai ficar, copiar aqui, menos 2. Daí nós teremos menos 3. Deixa eu até tirar isso aqui, que ficou um pontinho ali, não gostei. Toque é complicado. Menos 3, daí o 4 fica positivo, o x fica negativo, o 4x ao quadrado que era negativo fica positivo, o menos 5x ao cubo que era negativo vai ficar positivo. A gente fecha, na verdade vamos copiar aqui, né, não fecha nada, copiar aqui na chave, e esses daqui copia também, porque só depois que a gente fechar, terminar a chave, que a gente vai conseguir juntar todos eles. Última parte, nós temos esse menos vai trocar o sinal de tudo que está dentro. Então, de novo, troca o sinal de todos eles. Menos 3, fica mais 3, menos 4, mais x, menos 4x ao quadrado, menos 5x ao cubo, menos x na quarta. Ok, trocado todos os sinais, a gente só copia lá o que está fora. Deu trabalho. Isso aqui era o cubo, né? Então fica 5x ao cubo. Agora eu corrijo. E por fim, daí agora a gente vai juntar o que é número com o que é número, o que é letra com o que é letra e assim por diante. Vamos pegar o maior grau, certo? O maior grau de todos aqui é x na quarta. Então a gente escreve ele, menos x na quarta, porque não tem outro, tá? A gente vai para o próximo. Vamos fazer de laranja. X ao cubo seria o próximo. Então nós temos aqui x ao cubo, 5x ao cubo. Se a gente procurar outros 5x ao cubo, que eu esqueci de trocar isso aqui, é x ao cubo, tá? Ele está aqui ao cubo, mas eu coloquei ao quadrado por alguma razão. Só por confusão mental. Então, eu tenho 5 aqui e estou devendo 5 aqui. Então isso aqui vai dar 0. Certo? Daí a gente vai para x ao quadrado. Vamos agora de azul. X ao quadrado eu tenho aqui e eu tenho aqui. Eu tenho 4 e estou devendo 4. Vai dar 0 de novo. A gente vai de verde agora. Aí vamos olhar para o x normal. Eu tenho x aqui e tenho x aqui. Então se cancela também. Porque eu tenho e estou devendo. Última parte. Vou colocar um roxinho diferente. Eu tenho 3. Então eu tenho um total de 4. Mas estou devendo 4. Então isso aqui, isso aqui, isso aqui dá 0. E sobra quem? Menos 2. Então sobra esse pedaço aqui. Então x na quarta menos 2 é a nossa resposta do gabarito. Certo? Ficou quase um arco-íris, bem bonitinho.